Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, livramento e direção de Deus. Também oramos para que Deus abra grandes portas na tua vida, na tua família, nos teus negócios, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda opressão espiritual seja removida no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda perturbação dentro de casa, tudo aquilo que está tirando sono, tudo aquilo que está gerando brigas, tudo aquilo que está trazendo conflitos, que está trazendo atrasos, que está trazendo perdas para a vida dessa pessoa, eu me levanto contra isso e dou uma ordem no nome de Jesus. Mal, pega tudo que tu tem enviado contra a vida dessa pessoa e saia no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que amarras espirituais sejam cortadas, que toda obra de encantamento, tudo que mantém essa pessoa cativa ao passado, a relacionamentos do passado, a situações do passado e até mesmo a coisas que ela não conseguiu superar. Eu oro em nome de Jesus para que todo encantamento seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo te envolva agora. Que o poder do Espírito Santo lhe fortaleça. Que a mão do Senhor seja sobre ti. E que todo tipo de resistência espiritual, tudo aquilo que é opressão dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, seja removida agora no nome de Jesus. Que a luz de Jesus, que a presença de Deus toque você. Que a presença de Deus toque tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento de alma, tudo aquilo que quer prender essa pessoa, que quer impedi-la de viver o plano de Deus, o extraordinário de Deus, que tudo isso seja removido em nome de Jesus. Eu digo ao medo, saia. Eu digo à insegurança, saia. Eu digo à ansiedade, saia. Eu digo às preocupações, saiam no nome de Jesus Cristo. Eu apresento diante de Deus todos os teus pedidos de oração. Apresento tua vida, apresento teu trabalho, apresento teus filhos e eu peço a bênção de Deus. Eu peço a intervenção do Senhor sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. E se você recebe, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe e profetize. Vamos lançar uma palavra para o nosso futuro. Diga assim comigo: Deus me abra uma grande porta. E escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Ele tem as chaves em sua mão. Ele tem o poder de abrir portas na sua vida. Ele tem o poder também de fechar portas. E nós cremos no poder do Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui hoje para vocês. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. A Liliane, ela escreveu assim: eu quero dar o meu testemunho porque me sinto muito feliz e agradecido ao Senhor, meu Deus. Víamos passando por grandes dificuldades com a saúde psicológica do meu marido. Ele não dormia mais, estava muito perturbado, tirava apenas cochilos e tinha grandes pesadelos com cobras, entre outras coisas. Olha só, pesadelos com cobras. Eram noites terríveis. Fiz o jejum e orei muito pelo propósito. Graças ao Senhor, meu Deus, e as suas orações, é incrível. Ele está dormindo tranquilo, caminhando e não tem mais pesadelos. Toda honra e glória ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Deus é fiel. Que benção, Liliane. E se você está passando por um problema parecido com o da Liliane, busque a Deus. Busque a Deus. Deus pode. Ele tem o poder de operar. Amém? Quando os recursos humanos, eles chegam ao fim, quando não há mais saída, entenda, sempre há uma solução. E a solução se chama Jesus. E quando você usa armas espirituais como a Liliane usou, quais as armas espirituais que ela usou? Oração e jejum. As coisas acontecem.
Estamos hoje no 6º dia do nosso propósito, orando e jejuando. E cremos que Deus está operando aqui. Deus está fazendo uma grande obra. Há alguns anos atrás, uma família trouxe um homem para que eu orasse. Esse homem não falava mais. Esse homem estava há dias sem comer e não estava mais dando respostas a estímulo nenhum. Não dormia, ficava acordado, como se fosse uma pessoa que parecia que estava morta. Estava com os olhos abertos, mas parecia que estava num outro mundo. Era um homem trabalhador, era um bom pai, um bom marido, mas o inimigo, de alguma forma, prendeu a vida desse homem. A família já tinha procurado de tudo. Viajou, o estado em busca de ajuda, foi a muitos lugares e quando não havia mais saída, quando não havia mais, como resolver a situação, alguém falou para ela que existia um Deus que podia intervir nessa situação. E então ela trouxe o marido dela a nós e colocaram ele assim numa cadeira, porque ele chegou de cadeira de roda e tiraram ele da cadeira de roda e colocaram ele numa cadeira. E eu comecei a conversar com ele, ele não me respondia, Ele me olhava e me olhava assim como se estivesse muito vago, muito longe o pensamento dele. E naquele momento eu comecei a orar por ele, e quando eu comecei a orar por ele, aquele homem veio para cima de mim, ele se levantou com uma fúria, e um detalhe, ele estava já há dias sem comer. E então as pessoas que estavam comigo ali me ajudaram, eu continuei orando por ele, repreendendo, aquele homem saiu caminhando, saiu com vontade de comer, saiu falando. Existem coisas que são espirituais. Eu creio, o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, não existe impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Amém? Nunca perca a sua esperança. Se você está vivendo uma situação assim, acredite. Deus pode intervir, Deus pode mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora compartilhar 4 poderosas verdades com você. Está preparado? A primeira verdade é que o resultado da vontade de Deus é sempre uma bênção. Aprenda a discernir, não apenas a desejar. Em Provérbios 10, 22, a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. Entenda, sempre que você aceitar a vontade de Deus na sua vida, sempre vai virar em algo bom, sempre vai virar em algo maravilhoso, em algo lindo. A vontade de Deus é perfeita. Talvez você diga assim: não, mas eu queria outra coisa. Mas o que você queria não é bom, mesmo que você deseje, você é livre. Mas se você decidir a vontade de Deus, você vai ver, Ele tem sempre razão. Tem coisas que a gente não entende o porquê que acontece, o porquê que Deus tira do nosso caminho, o porquê que Ele permite certas situações, mas quando você está procurando ouvir a Deus e caminhar na direção da vontade de Deus, depois você vem a entender todas as coisas. O porquê que algumas coisas aconteceram, o porquê que algumas coisas foram tiradas do seu caminho e o porquê que outras foram colocadas. Ou seja, a perfeita vontade de Deus é um lugar bom. Diga assim comigo: a vontade de Deus é boa. É sempre algo bom. E nós temos que separar. Muitas vezes o nosso desejo humano é enganoso. A Bíblia diz: o teu coração e o meu, ele nos engana, ele nos prega peças. Somos muitas vezes emocionais e não espirituais. Mas se eu começar a crer que a vontade de Deus para a minha vida ela é perfeita, que a vontade de Deus para a minha vida é a melhor que eu poderia viver aqui nessa terra, então eu, vou me alegrar naquele lugar que Deus me levou, vou me alegrar com aquela oportunidade que Deus me deu, porque eu sei, a vontade de Deus é boa.
cada vez mais eu amo mais a direção de Deus. Cada vez mais. Porque quando Deus me direciona a algo, até algo que eu não quero fazer, porque às vezes as pessoas pensam, sabe, que obedecer a Deus ou seguir a direção de Deus é uma coisa sempre agradável. Não é uma coisa sempre agradável. Às vezes vai ser desafiador, às vezes você vai chorar, porque vai ser duro a direção que Deus te deu. Mas aquela direção, ela contém, sabe, a felicidade para você, ela contém a paz de espírito, ela contém tantas coisas dentro dela que você, sabe, você talvez não tenha nem explicação depois. Por isso que nós temos que aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é boa. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Escreve aqui nos comentários, a vontade de Deus é uma coisa muito boa. Amém? A segunda coisa, não permita que seus fracassos passados mudem o que Deus disse sobre seu futuro. Ou seja, o que passou, passou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que nasceram de novo agora são uma nova criação. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por que Deus diz isso? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso passado, ele é perdoado e nascemos de novo, é algo espiritual. Então, não deixe o passado ele ter uma sentença perpétua na sua vida. Porque há pessoas assim, elas fracassaram ou tiveram algum tipo de perda, ou acabaram falindo, ou até mesmo cometeram um erro muito grave, e eles ficam se condenando a vida inteira. Eles ficam carregando aquele sentimento, eles ficam carregando, sabe, aquele erro nas costas. Você tem alguém que morreu na cruz por você. Alguém que morreu e que substituiu você lá naquela cruz. E se chama Jesus Cristo. Por isso você tem que clamar a Ele. Ele tem o poder, sabe, de fazer coisas novas na nossa vida. Ele tem o poder de nos dar novas oportunidades, nos abrir novos lugares e fazer coisas novas na nossa vida. Daí você diz, não, mas eu já fracassei lá atrás e isso me atormenta, isso me perturba. Mas se você chegar a Deus com um coração arrependido, Ele pode abrir um caminho novo para você. Amém? Ele pode abrir um caminho totalmente novo, Ele pode lhe dar uma nova oportunidade. Não trate o passado como uma sentença perpétua. Não é uma sentença perpétua. Quando há arrependimento, Ele perdoa e Ele dá novas oportunidades, sim. Com Deus sempre existe um lugar e uma oportunidade de recomeço. Glória a Deus! Olha que palavra Deus está falando com alguém aqui. Com Deus existe uma oportunidade de recomeço. A gente pensa que todo mundo que trai nunca se arrepende por aquilo que fez. Eu já conversei com dezenas de pessoas que depois de uma traição, sabe, eles se arrependeram amargamente, só que não foram compreendidos e às vezes não foram perdoados pelas pessoas que acabaram traindo. Mas eu venho dizendo uma coisa para você, você não precisa mais levar esse peso de condenação e de culpa o resto da vida. Você pode se arrepender de coração e Deus vai te perdoar e vai lhe dar uma nova oportunidade e isso não precisa mais assombrar. A Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, zerou. Ou seja, se eu me arrepender verdadeiramente, eu vou alcançar o perdão e vou poder viver algo novo da parte de Deus, porque a gente pensa assim, que Deus ele é um carrasco. Então errou uma vez, está perdido para sempre. Morreu, acabou. E não é assim. Existe um Deus misericordioso. Deus é misericordioso. Jesus Cristo é compassivo. E o Espírito Santo é gentil. E Ele está falando ao teu coração hoje. E Ele está dizendo para você, se você se arrepender, eu posso abrir um caminho novo para você. Aí você diz, não, mas eu já tive minha oportunidade. Várias vezes eu quebrei, eu recomecei, mas não deu certo. E eu acho que eu vim para cá para realmente, sabe, viver uma vida difícil, viver uma vida desgraçada. Não diga mais isso. Pare de dizer isso. Com Deus há um novo caminho. Com Deus sempre há um recomeço. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá recomeço na tua vida. Haverá recomeço no nome poderoso de Jesus Cristo. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você,
A dúvida não é inofensiva. Não questione a autoridade daquele que lhe chamou. A dúvida é como um insulto para Deus. E nós temos que parar de ter planos B. Como assim planos B? Muitas vezes a gente pensa assim, Deus me deu a direção, mas se não der certo, se tudo der errado, então eu vou fazer tal coisa. Ei, isso é uma dúvida. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A dúvida é um insulto. Aquele que te chamou, a Bíblia diz, ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para te conduzir, ele é poderoso para abrir as portas. É por isso que se eu tenho uma direção de Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho que ficar pensando, se não der certo, o que eu tenho que fazer? Essa dúvida, ela é um insulto para Deus. Aquele que te chamou é íntegro. Aquele que te chamou vai cuidar de você. E se ele, escute bem isso, e se ele ver algo no seu futuro que pode lhe prejudicar, ele vai lhe avisar. Aí você diz assim, Deus vai me avisar? Sim. Quando nós confiamos totalmente na direção de Deus e confiamos que Deus é nosso guia, Deus é o Senhor da nossa vida, então se lá na frente Ele ver que uma mudança de direção é necessária, você vai ser avisado. Porque o céu responde. O céu responde, se eu preciso dar resposta para as pessoas, quanto mais Deus. Deus, Ele nos dá respostas, Ele fala conosco, Ele sempre dirige nossos passos e Ele não vai deixar com que caminhemos para a morte e para a destruição. Jesus, Ele é vida e andando nele nós temos certeza que Ele nunca nos abandonará. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é a obediência a Deus é onde a sua bênção começa. Que tremendo isso, hein? A obediência a Deus é aonde a sua bênção começa. Você não tem ideia, tudo que Deus quer é que você obedeça. Deus não quer que questionemos, sabe? Deus quer que venhamos obedecer. E a nossa bênção começa a partir da nossa obediência. Tem bênçãos que são liberadas pela nossa obediência, sem ficar reclamando com Deus, ou sem ficar dando contra. Se Deus deu a direção, então amém, Senhor. A obediência deve ser a minha mentalidade padrão. Eu preciso obedecer. É por isso que Samuel repreendeu tão duramente Saul. Você acha, Saul, que Deus tem tanto alegria em sacrifícios quanto que se obedeça a ele? Porque Saul tentou fazer isso. Ele tentou, dar presentes a Deus e passar por cima da desobediência, como se, eu vou acalmar o coração de Deus, eu vou dar isso para ele, então ele vai fazer vista grossa para mim aqui. Não, Deus só queria uma coisa simples de Saul, que ele obedecesse. E o que Deus quer de mim e de você é só isso, que a gente obedeça, que sejamos totalmente entregues ao propósito, entregues à direção de Deus. Aprenda a obedecer. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Eu vou repetir. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E eu quero convidar você. Nós vamos ter hoje à noite eu estarei em Panambi. Teremos o tour profético. Ontem eu estive em Passo Fundo e hoje estarei em Panambi e amanhã estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lembrando que eu vou transmitir o culto hoje, a partir das 19 horas, o culto será transmitido do meu canal. Eu vou falar sobre o Espírito Santo e a oração. Convido você a estar junto conosco ao vivo, vai ser uma grande bênção. Também teremos um evento chamado A Cura, segunda e terça-feira agora da semana que vem, vai estar comigo Thiago Brunet, pastor Mac Anderson, vai ser uma bênção, vai ser algo incrível. Se você quiser participar, o link está aqui, é exclusivo para quem é aluno da Academia aqui no Global. Todo mês praticamente nós temos um evento dentro da Academia aqui no Global. E esse mês o evento é A Cura, onde nós vamos falar sobre crenças limitantes, como medo, insegurança, ansiedade,
até mesmo identidade. Você que tem tido crises emocionais, eu convido você a participar desse evento dentro da academia aqui do Global. Também você pode ir no meu site www.vinicius17.com.br e lá no meu site também você pode adquirir esse livro aqui, ó, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui tem já abençoado a vida de pessoas, porque esse é o meu volume 2. O Café com Jesus 1 foi um sucesso. Esse aqui é o Café com Jesus 2. Com certeza vai trazer direções para a tua vida, vai te abençoar a ti, a tua casa, a tua família, e você vai ser muito abençoado. Comece seus dias na presença de Deus. Amém? Lembrando sempre que você tem que começar com a sua Bíblia e depois com o devocional. Primeiro a Bíblia, certo? A ordem importa para Deus. Salmos 91, quero declarar aqui o Salmo 91, quero pedir para você que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, compartilha com 8 pessoas, amém? Manda aí para 8 pessoas. Eu estava ontem em Passo Fundo e a quantidade de gente que disse para mim que estava ali fruto de um compartilhamento, que veio com o seu amigo, que veio com um parente, que compartilhou a oração. Então é muito importante vocês compartilharem a oração. Eu sou grato a Deus de Deus me oportunizar de compartilhar com você a palavra. Eu estou sendo abençoado enquanto estou compartilhando com você. Seja abençoado também compartilhando com alguém. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu quero só dar um recado aqui para vocês. Infelizmente, tem muitas pessoas que pegam meus vídeos e colocam nos canais deles e transmitem como se fosse eu ao vivo. Esse é o meu canal oficial. Sempre veja se o canal tem 11 milhões de inscritos. Essas pessoas estão prejudicando às vezes a gente, o trabalho da gente. Então tem muita gente que às vezes está assistindo as orações em outros canais, sabe? E que não é o nosso canal oficial. Esse é o meu canal oficial, ele tem um selo de verificação que é um Vzinho, tá? Então sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali. Eu peço essa sua gentileza, sabe? A gente tem se empenhado muito, mas essas pessoas, elas estão sempre, sabe, de alguma maneira, isso é uma injustiça contra nós, mas temos confiado no Senhor. Então, sempre quando você entrar num canal e que tiver ali um vídeo meu, você pode ter certeza, esse aqui que é o meu canal original, tá? Sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali, ok? Muito bem. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que grandes portas sejam abertas, grandes oportunidades, que haja liberação de recursos,
que haja liberação, Senhor, até mesmo daquilo que está travado, processos sejam liberados, documentos sejam liberados. Oramos para que toda injustiça feita contra nós de forma direta ou indireta seja visitada pelo juiz de toda a terra. E oramos também, Senhor, por proteção, oramos por direcionamento, oramos para que o Senhor livre a nós e a toda a nossa casa do mal. Cancelamos toda difamação, mentira, invenção, crítica, inveja, maldade, obra contrária e pedimos a proteção do Senhor. Meu Deus, eu oro para que essa empresa, a vida desse empreendedor, cada vez mais cresça, cada vez mais prospere. Eu desejo o melhor aqui dessa terra para ele, para ela. Eu oro também por essa família, para que o Senhor abençoe a vida deles, todo aquele que estiver desempregado, que portas se abram para a vida dessa pessoa. Dá estratégia, Pai, para aquele que está desempregado. Dá estratégia para aquele, Senhor, que chegou num fim de algo e que não sabe como recomeçar, não sabe como sair de uma situação. Eu oro para que milagres de intervenção, de prosperidade, de provisão agora sejam liberados sobre a vida de cada um daqueles que estão crendo. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado, que a cura toque agora no corpo físico dessa pessoa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo restabelece. Eu oro por uma maravilha do Senhor agora tocando no corpo físico dessa pessoa, restaurando, restabelecendo movimentos, levantando pessoas e situações no nome de Jesus Cristo. Eu oro por milagres na tua vida. Oro também para que tudo aquilo que está te pressionando no teu trabalho ou está te pressionando na vida, tudo aquilo que está de alguma maneira te desgastando, te oprimindo, que você seja livre agora desse jugo e que uma paz venha sobre a tua vida, um renovo, um ânimo novo venha sobre ti em nome de Jesus, que a fortaleza do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti e que em tudo você seja bem sucedido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo, que as perturbações e opressões saiam da tua casa, que as brigas saiam da tua casa, que esse vazio que você sente saia e que você seja cheio da presença de Jesus Cristo. Chame por Jesus agora, aonde você estiver, chame por Jesus, com toda a força do seu ser. Diga: Jesus, vem, toca-me. Seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração se você recebe ela. E que Deus te guarde e te proteja. Amanhã, 6 da manhã, estou ao vivo aqui junto com você. E logo, às 19 horas, eu vou entrar ao vivo aqui no canal com a mensagem O Espírito Santo e a oração ao vivo de Panambi, Rio Grande do Sul. Um forte abraço e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos muita fartura, alegria, saúde, força, união, paz, portas abertas, oportunidades de Deus na tua vida e na tua casa. E profetizamos de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua empresa e negócios, em o nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra profética e pedimos ao amado Espírito Santo que Ele nos conduza em todas as coisas, que nessa noite sejamos visitados pela unção profética do Senhor, que tenhamos sonhos proféticos, que tenhamos paz de espírito e que dentro da nossa casa reine a vida de Deus, reine a alegria do Espírito Santo, reine a força de Deus, a força de Deus, a força de Deus venha nos levantar, venha nos refrigerar em o nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, Senhor, pedimos o teu favor em o nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, que prazer estar aqui com você. Eu quero liberar uma palavra profética
e depois fazer uma oração profética também em favor da tua vida, em favor da tua família. Eu sei que Deus está fazendo coisas muito grandes aqui. Até através desse propósito aqui de 1000 vezes mais, algumas coisas já começaram a acontecer e a se movimentar. E eu me alegro porque estamos debaixo de uma palavra. Tem uma palavra de Deus aqui nessa oração, certo? Tem uma palavra de Deus, existe uma palavra de Deus aqui e por trás de toda a direção tem uma provisão. Esse é o tema de hoje, dessa palavra, dessa instrução que o Senhor está colocando na nossa vida. Amém? Eu quero dar um testemunho que eu achei muito bonito da Evandenes. Ela escreveu: preciso contar este testemunho. Minha mãe sofreu por anos com uma alergia tão forte que parecia não ter fim. Ela tomava remédios, mas nada adiantava. Então comecei a participar das campanhas e a compartilhar com ela. Nossa fé foi tão grande que hoje ela está curada para a glória de Deus. Uma alergia que não tinha fim. Jesus Cristo entrou com intervenção, com milagres. Eu creio nesse Deus, esse Deus que está vivo, esse Deus que toca em nossas vidas e que pode mudar qualquer tipo de realidade. Quando eu estava preparando a palavra para trazer hoje aqui para vocês, me veio essa expectativa, sabe? Deus faz coisas incomuns. Deus trabalha no comum. Deus trabalha no comum, por exemplo. Se você tem um processo, certo? E você está orando para Deus te abençoar naquele processo. Então você tem bons advogados e você faz as coisas certas naquele processo. E no fim daquele processo, daí o juiz dá ganho de causa para você. Ok? Bem, isso foi uma bênção, claro que foi, você ter vitória é uma bênção. Nós acreditamos que o Senhor é a fonte das nossas bênçãos. Isso são bênçãos na área comum, certo? Mas Deus também traz bênçãos incomuns. Deus também traz bênçãos incomuns. E é sobre isso que eu quero hoje falar com você. Deus me deu uma palavra na direção certa à provisão. Grava isso. Escreve aqui nos comentários. Na direção certa à provisão. Sempre. Sempre que você estiver na direção certa, vai ter provisão. Os problemas acontecem quando nós estamos na direção errada. Porque na direção errada nós não encontramos as coisas que Deus havia já plantado para nós ali. Certo? Quando eu era pequeno e a gente brincava na rua da casa da minha avó, tinha aquela brincadeira de esconder algo e depois tentar encontrar. Não me lembro o nome da brincadeira. Mas à medida que você ia se aproximando, sabe, você podia estar quente ou podia estar frio. Né? Ia se aproximando, está ficando quente. Tá distante, está ficando frio. Bem, entenda uma coisa. Quando você está na direção de Deus, na direção certa, né, que Deus preparou para a sua vida, você vai encontrar algo. Quando você estiver na direção errada, você nunca vai encontrar. Então, é sobre isso. De estarmos na direção certa para encontrarmos as provisões que Deus já tem agendada. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Deus tem provisões agendadas e programadas para aqueles que lhe obedecem. Eu vou repetir. Deus tem provisões agendadas e programadas para aqueles que lhe obedecem. Essa é a palavra para a tua vida. Essa é a palavra para a tua vida. Em Mateus capítulo 17, verso 27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha essa palavra, que bênção. O Senhor está nos dizendo aqui nessa palavra, certo? Que na direção certa, sempre vai ter aquilo que você está buscando. Sempre. Chegaram até os discípulos de Jesus e perguntaram se Jesus pagava impostos ou não. E então os discípulos foram rapidamente até Jesus e Jesus se antecipou e falou para eles: useis
Eles cobram impostos dos filhos ou daqueles que não são filhos? Daí eles disseram, não, daqueles que não são filhos. Aí ele disse, então os filhos, eles estariam livres, certo? Mas para que não os escandalizemos, então vamos pagar um imposto. E você vai conseguir esse imposto da seguinte maneira. Pedro, presta atenção. Você vai até o mar, joga a linha e o primeiro peixe que você pegar vai estar dentro desse peixe o valor do imposto. Você paga o meu imposto e você paga o seu imposto. E Pedro, obediente, foi lá, jogou a sua linha, pescou um peixe. Quando ele abriu, foi tirar o anzol da boca do peixe, tinha ali uma moeda. E aquela moeda era uma moeda de valor. Deu para pagar o imposto dele e o imposto de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa, na direção certa sempre vai ter a provisão. Aquele peixe, ele estava ali, foi colocado por Deus, aquela moeda foi colocada por Deus ali dentro e a provisão veio na direção. É que nem na pesca maravilhosa. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Depois Jesus manda ele de novo para o mar. Antes não tinha peixe, mas com a direção de Deus, o peixe veio. Ou seja, aonde não tinha, passou a ter. Por quê? São as provisões incomuns do Senhor. São as intervenções incomuns que Deus faz na nossa vida. Por trás de toda a direção de Deus, quando você está numa direção de Deus, já tem algo programado ali para lhe sustentar naquele tempo. Em Atos capítulo 19, verso 11, verso 12, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quem era Paulo agora para estar operando no sobrenatural? Porque Paulo antes era um perseguidor da igreja e agora era um homem extraordinariamente usado por Deus. E por quê? Por que houve essa mudança na vida dele? Foi algo incomum que Deus fez na vida desse homem. Foi algo extraordinário que Deus fez na vida desse homem. Deus poderia usar qualquer pessoa para curar esses doentes, para libertar essas pessoas, mas usou Paulo. Usou alguém que, sabe, as pessoas não iriam imaginar que Deus poderia usar, sabe, uma pessoa ruim, uma pessoa que era perseguidora, uma pessoa que estava sempre procurando prender os cristãos, matava os cristãos. Era isso que Paulo fazia. E Deus, então, encontra ele na estrada de Damasco. Ele teve uma experiência com Jesus, sua vida nunca mais foi a mesma. E Deus agora está usando ele em milagres para glorificar o nome do Senhor. Deus faz essas coisas. Deus usa coisas incomuns. Deus opera um milagre para fazer a vontade dele. Então, entenda uma coisa, Deus não precisa que suas circunstâncias sejam favoráveis para fazer algo incrível em sua vida. Deus não precisa, sabe, que o tempo esteja bom, um sol de rachar, para que ele faça um milagre. Deus não precisa, sabe, das melhores condições para que você tenha uma pesca maravilhosa. Deus não depende da economia global para poder trazer um suprimento sobrenatural para a tua vida. Ou seja, Deus pode usar qualquer coisa para prover. Pode usar qualquer coisa para liberar um favor incomum sobre a sua vida. Um toque, uma palavra de Deus muda a sua situação. Um toque do favor dele muda a sua história. Eu acredito e declaro, você verá o favor em comum, a oportunidade em comum, a cura em comum, vitórias em comum, em nome de Jesus Cristo. Deus é Deus para nos surpreender.
Deus é Deus para fazer muito além do que nós pensamos, muito além do que nós imaginamos. Eu creio. Comece a crer no sobrenatural. Comece a crer que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é o Deus que nos surpreende. Ele é o Deus que pode nos levar além. Ele é o Deus que pode intervir na nossa vida e mudar a nossa realidade. Eu creio nisso. Eu creio e estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Deus é poderoso para te surpreender. Deus é poderoso para fazer coisas novas na sua vida. Deus é poderoso para romper com as correntes e fazer algo totalmente novo na tua vida. Sabe, talvez você diga assim, eu tenho tentado todos os dias fazer mais dinheiro, mas na minha empresa só entra X. Mas se você receber uma palavra de Deus na tua vida, Ele pode surpreender você até 1000 vezes mais. Ele pode fazer além do que você pensa. Pedro, no mesmo lugar que ele pescou, que não tinha há algumas horas atrás, não tinha peixe ali há algumas horas atrás. Depois da palavra de Jesus, os peixes estavam lá. Uma palavra de Jesus faz com que a provisão chegue até mim. Uma palavra de Jesus faz com que o livramento chegue até mim. Uma palavra de Jesus faz com que a porta chegue até mim. Uma palavra de Jesus faz com que a oportunidade chegue até mim. É por isso que eu estou aqui mostrando para você que quando você tem intimidade com Jesus e você ouve Ele falar com você, a sua vida sempre mudará. Porque na direção certa, na direção que Deus falou, tem provisão. Na direção que Deus falou, na direção que Ele determinou, tem recursos abundantes. Na direção que Ele determinou, tem muita porta aberta. Na direção que Ele determinou, tem milagres incomuns que estão esperando e aguardando você. Amém? Você crê nisso? Declare eu creio aqui nos comentários. Diga assim, eu creio no favor incomum de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio. Deus está liberando favor incomum sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Quero também convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9 da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E a minha esposa vai estar ministrando às 18h30. Teremos 2 cultos e vai ser algo incrível, vai ser algo profético. É o segundo domingo da profecia. Nós estamos liberando palavras. No último domingo nós liberamos a palavra sobre a justiça de Deus, certo? Esse domingo vamos ver o que Deus vai falar conosco e a palavra profética que nós vamos liberar. E eu convido você a estar com a gente. Também, se você ainda não conhece nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional. Uma palavra para cada dia do ano. Você pode ler 2, 3, porque nossos devocionais são perpétuos. Ou seja, você pode começar a qualquer tempo eles, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1, que foi um tremendo sucesso. E agora vem o volume 2. E esse aqui é com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma direção que Deus me deu. Vai te abençoar, vai dar direções riquíssimas para a sua vida. Vai lhe auxiliar na sua jornada aqui nessa terra. Nós precisamos de auxílio na nossa jornada. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.viniciusiracete.com.br, tá bom? E os irmãos que adquiriram o livro assinado, eu estou assinando, viu? Só que eu vou ir até a semana que vem assinando, porque não estou dando conta, tá? Então eu peço a paciência. Eu acho que até terça-feira eu termino os livros assinados, tá? E creio que será algo incrível, em nome de Jesus. Muito bem. Lembrando também que semana que vem tem Escola de Profetas, né? Semana que vem tem Escola de Profetas para aqueles que se inscreveram. Na sexta e no sábado, já estamos em oração para que essa escola seja uma escola poderosa, para que vidas sejam mudadas e nós tenhamos aquele ambiente profético que muda realidades, que muda vidas. Muito bem, Salmos 91,
Deixa eu declarar aqui, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, certo? Quero pedir que você compartilhe essa oração agora com 8 pessoas. Faça isso, não fique com a bênção só para você. Amém? Tem tanta coisa boa que está sendo liberada aqui e você está sendo abençoado, mas tem pessoas da tua casa que precisam dessa oração, tem amigos que estão conectados a você que precisam dessa oração, tem grupos que você está que precisam dessa oração. Então compartilha aí, manda aí para o máximo de pessoas, porque nós vamos orar agora em nome de Jesus e eu creio no agir de Deus. Eu creio no liberar do Espírito Santo aqui sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor tem sido nosso sustento, o árrimo da nossa sorte. Tu tens sido a nossa fortaleza. Nós confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. Meu Deus, visita este homem, visita essa mulher, toque-os com o Teu poder e com a Tua graça. E no nome de Jesus Cristo, eu quebro agora todo tipo de obra de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que intenta contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que intenta contra a sua casa, tudo aquilo que intenta contra a sua família, eu digo não prosperará. Em o nome de Jesus Cristo. E profetizamos, Pai, 1000 vezes mais entrando nessa casa, 1000 vezes mais entrando nessa empresa, nesses negócios e na vida dessa pessoa. Como está escrito em Deuteronômio 1:11, liberamos essa palavra profética. Em nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra profética. Cremos, Pai, no poder da palavra profética. Eu também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Jesus Cristo, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Eu oro pela cura total agora, do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. Também oro para que as provisões cheguem, os recursos cheguem, as portas se abram, as oportunidades cheguem, as grandes coisas sejam liberadas e um favor em comum seja liberado sobre a vida de cada pessoa que crê. Espírito Santo, fale com teus filhos, dá direção a eles e que essa direção, sempre nessa direção, esteja o que eles estão encontrando. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe essa família. Eu oro pela proteção dessa casa. Eu oro pela proteção dessa família. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o mal não tem poder dentro deste lugar. Declaramos em nome de Jesus que a presença de Jesus, que é luz, está nessa casa. Que a presença de Jesus, que é paz, que é transformação, que é vida, está agora aí operando neste lugar. Em o nome de Jesus Cristo, que venha tempos de paz, que venha tempos de conquista, que venha tempos de avanço, que venha tempos de crescimento, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita esta casa. Senhor, visita esta família. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro agora. Espírito Santo, vem, enche a nossa vida. Enche a nossa casa agora, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, doce e amado Espírito Santo. Também eu peço uma bênção, Pai, sobre todos os parceiros, doadores, que estão juntos comigo na missão da televisão e que juntos estamos levando a palavra de Deus
a milhões de pessoas em rede nacional. Que o Senhor possa abençoar cada coluna que o Senhor tem levantado profeticamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe com 8 pessoas, se você não compartilhou ainda. Lembre-se, repartir o pão. Generosidade traz multiplicação. Então pegue essa oração e partilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Fique na paz.